Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje temos dois conteúdos em um aí. Temos livros lidos de setembro e outubro e também temos as metas de leitura daqui para o fim do ano, quais livros que eu estou planejando ler daqui para o fim do ano. A famosa TBR, que são os livros que a gente está planejando ler aí durante um determinado espaço de tempo. Já fiz vídeo desse tipo aqui sobre metas e planos de leitura, sei lá, por mês, mas eu nunca fiz vídeo sobre livros lidos e hoje vocês vão descobrir por quê. Enquanto booktuber sou meio incompetente aí comparado com alguns canais, porque enquanto o pessoal lê aí no mês 10, 15 livros, eu trago aqui para vocês apenas esses. Temos 7 livros, 8 livros, e eu não li todos ainda aqui no período de um mês, alguns estão incompletos. Então vamos falar sobre isso também, sobre essa questão de meta de leitura, sobre precisar ler um número extenso de livros para a gente dizer que é um leitor, que é um bom leitor, enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui. A minha frequência de leitura é baixa, eu demoro muito para terminar um livro, porque às vezes eu começo a ler vários ao mesmo tempo, e aí eu paro de ler um, e aí quando eu começo a gostar mais do outro do que o que eu estava lendo antes, acaba que quando eu volto, eu preciso começar de novo, eu preciso voltar um tanto bom para ler, porque eu já esqueci uma parte da leitura. Então eu acabo lendo pouco o livro, mas eu também gosto de aproveitar bem cada leitura. Eu não gosto de terminar o livro e já correr para ler outro, porque eu gosto de terminar o livro e aproveitar bem aquela leitura, ainda mais agora com o canal, eu vou lá e escrevo sobre, faço uma reflexão sobre, porque eu gosto de ter um aproveitamento de cada livro lido. Então eu não me estresso ou eu não me incomodo com essa coisa de quantidade, porque acho que vale muito mais quando a gente aproveita das leituras, hein? Mas vamos juntar dois aí para ter conteúdo? Vamos juntar 2 meses aí de livros lidos pra gente gravar aqui. Conta pra mim o que você leu nesses 2 meses aí que você gostou mais, qual livro que te impactou mais, foi melhor pra você, qual foi sua melhor leitura aí desse período, desses 2 últimos meses. E bora lá, então, antes da gente começar a falar dos livros, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo, comentar. Sempre que vocês curtem, comentam um vídeo, vocês podem achar que é pouco uma curtida ou um comentário, mas isso sempre ajuda o vídeo a ser indicado para outras pessoas. Então bora lá. Primeiro que a gente fala, esse aqui do Byung-Chul Han, Fechar os Olhos. Eu não vou por ordem, aliás, de livros lidos, tá? Minha lista está completamente desorganizada. Peguei aleatoriamente os que eu li aí nos últimos 2 meses. Esse aqui é um livro bem curtinho do Byung-Chul Han, tem 57 páginas, o livro é bem desse estilo livro de bolso. E, sinceramente, eu gostei mais do outro que eu li dele, que é A Sociedade do Cansaço. Esse aqui é um livro bom também, mas eu achei que, sei lá, ele acaba que não estabelece o nível de reflexão que ele estabeleceu no outro dele, que é perfeito, que é A Sociedade do Cansaço. Mas vale muito a pena conhecer a obra do Byung-Chul Han. Ele traz aí uma filosofia que é acessível, que a gente consegue compreender e ler ali no meio dos afazeres do dia a dia. Não é nada que a gente precise parar para poder mergulhar na leitura, porque às vezes seja algo muito denso e muito pesado. A leitura dele é bem tranquila. Então, se você gosta de filosofia, se você gosta de entender aí o mundo por uma perspectiva filosófica, leia Byung-Chul Han, porque ele é muito bom, escreve muito bem, escreve de uma maneira bem acessível. Então indico demais aí, a favor fechar os olhos, mas indico mais o outro dele, que é A Sociedade do Cansaço, é imensamente melhor. Também li esse aqui do Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida, reli na verdade, já tinha lido faz bastante tempo, li nessa edição da Nova Fronteira, que reeditou aí várias obras do Ariano Suassuna. Tem uma edição bem bonita, tem ilustrações, e a gente li para uma leitura conjunta, que foi no mês de setembro. A leitura conjunta do mês de setembro foi esse livro aqui. Eu gosto muito do livro O Alto da Compadecida, porque o filme ele acaba que é mais conhecido, mas o que eu gosto do Alto da Compadecida é que ele tem um nível de humor muito bom, assim como tem no filme. E eu imagino que escrever humor deva ser muito difícil, porque eu acho que quando você está interpretando num filme ou num teatro, seja muito mais fácil, porque as suas expressões, elas estão ali visíveis, a expressão das personagens estão visíveis, então é muito mais fácil criar uma conexão ali com o espectador. Eu imagino que seja muito difícil escrever humor, porque é muito mais complexo você conseguir estabelecer essa conexão com o seu leitor,
sem necessariamente conseguir ter algo de imediato ali que promova essa aproximação como uma boa expressão corporal, como uma boa expressão facial. Mas o Alto da Compadecida, o livro, ele consegue trazer, consegue promover esse humor, consegue promover o mesmo nível de crítica social e consegue levar a gente a pensar e a entender as adversidades que vão acontecendo ali, ao mesmo tempo que o livro é todo muito engraçado. A escrita toda do Ariano Suassuna, nessa obra aqui, ela é toda muito engraçada. Mesmo quando a gente está tratando de momentos muito difíceis, momentos muito pesados, ele consegue trazer uma leveza, porque ele vai sempre mesclando ali esse humor com essas críticas sociais, assim como tem no filme. Acho que o filme do Alto da Compadecida é um dos melhores, assim, nacionais, no que diz respeito a conseguir manter essa qualidade do livro. E se você assistiu o filme e gostou, compensa muito conhecer o livro, compensa muito conhecer a escrita da Ariano Suassuna, porque ela é igualmente bem feita, bem fundamentada, igualmente engraçada e crítica, assim como é o filme. Também terminei recentemente, Gênero, Patriarcado e Violência, de Eliette Saffioti. Já falei dele em vários lugares, já falei dele no Instagram, já falei dele nas redes sociais, já falei dele aqui no canal. Estamos tendo discussão aí do Gênero, Patriarcado e Violência ao longo de 4 vídeos, e esse é sem dúvida um dos melhores livros de feminismo que eu já li. Assim, eu saí da leitura da Eliette Saffioti com a sensação de a gente costuma indicar muito, quando a gente fala de livros feministas, a gente costuma indicar muito a Simone de Beauvoir, e não que ela não seja importante, não que ela não seja necessária, mas eu acho que Gênero, Patriarcado e Violência consegue oferecer para qualquer leitor uma visão muito maior do que por que o feminismo seja importante e como são construídas essas desigualdades, e principalmente o fato de que ela foca na realidade brasileira. Segundo Sexo é um livro muito importante, não estou dizendo que não, mas é escrito num outro tempo, é escrito lá, publicado lá em 1949, então tem uma distância temporal, é importante, tem uma distância de espaço também importante. Então Gênero, Patriarcado e Violência, a Eliette Saffioti descreve de um modo muito didático por que a nossa sociedade é violenta, por que ela é violenta contra a mulher, por que ela é violenta contra a criança, por que todas essas violências estão amarradas, não dá pra gente falar numa sociedade violenta que não seja violenta em todos os níveis. E ela vai deixando isso muito claro, muito evidente, e eu acho que a gente consegue sair com uma perspectiva de as coisas podem mudar, desde que a gente consiga trabalhar arduamente para isso, integrando políticas públicas, integrando sociedade, enfim. É um livro essencial, então, por favor, leiam Gênero, Patriarcado e Violência. Se você já leu, me conta o que você achou. Saí profundamente impactada do livro, e conforme a gente vai lendo muito sobre feminismo, é difícil a gente ler alguma coisa que nos desloque, justamente porque às vezes a gente vai lendo muito e as coisas vão se repetindo naturalmente. E Gênero, Patriarcado e Violência oferecem um panorama bem diferente aí de tudo que a gente já tem. E aí, gente, vamos para os que eu tô finalizando. No fim, temos 3 livros lidos, olha só. Estou lendo, tô na metade do caminho aí, tô na metade da leitura de O Amante, da Marguerite Duras. Provavelmente estou falando errado, não sei se é assim que pronuncia, ouvi em algum lugar e repeti assim, talvez não seja. Ele é um livro escrito todo em primeira pessoa e vai falar sobre o momento presente da protagonista, mas vai resgatando a vida dela para poder contar esse presente. Então, por que ela é assim hoje, por que ela se comporta dessa maneira hoje, e a gente vai ter toda uma volta aí na vida dela, e ele volta para vários lugares diferentes da vida dela. Então é um momento que vai intercalando aí tempos e momentos de forma bastante intensa, porque ora a personagem se volta para a infância, hora para a adolescência, hora para algum momento da idade adulta. A gente vai intercalando aí esses tempos e esses momentos históricos. Então, uma narrativa especialmente sobre a vida da protagonista, sobre as dificuldades, sobre os problemas familiares, sobre os problemas com a mãe, enfim. E esse aqui ele foi transformado em filme também. Eu não assisti o filme ainda, mas tem aqui na orelha contando sobre a história da Marguerite, falando sobre o processo aí de transformar O Amante em filme. Outro que estou lendo também é esse aqui, o Flores para Algernon, que estamos lendo para a leitura conjunta de outubro. E eu tô gostando muito, assim, ele é muito diferente das coisas que eu costumo ler, ou dos livros que eu costumo ler,
Mas eu tô gostando demais porque ele é um livro leve e ao mesmo tempo ele vai contando uma história bem complexa e bem pesada sobre violência, sobre bullying, sobre o quanto as pessoas às vezes podem ser ruins com as pessoas que estão próximas. Então acho que isso que o livro vai mostrando pra gente muito bem. Temos um protagonista que é o Charlie, e o Charlie ele tem problemas intelectuais graves, ele tem uma deficiência intelectual grave e o sonho dele é ficar mais inteligente, então ele acaba participando de uma pesquisa que está sendo desenvolvida numa determinada universidade, de uma pesquisa que vai, enfim, faz uma cirurgia para poder tentar ficar mais inteligente. Ele é o pioneiro, é o primeiro a fazer essa cirurgia, dá certo, só que nesse momento de dar certo é muito complexo, porque ele vai adquirir consciência e autoconsciência, que era uma coisa que ele não tinha antes. Então ele vai perceber por que as pessoas se comportam, como elas se comportam quando estão com ele. Então coisas que antes ele achava engraçada, ele vai começar a perceber que na verdade era algo violento. Então uma brincadeira que ele achava que as pessoas faziam com ele, na verdade ele vai perceber que era bullying, que era agressivo. E aí conforme ele vai percebendo isso, ele vai tendo que lidar com essa carga, então a gente vai percebendo que quanto mais consciência ele desenvolve, quanto mais percepção de si ele desenvolve, quanto mais inteligente ele fica mais questionador, mas ao mesmo tempo ele vai ficando mais triste, pelo menos até a parte que eu tô lendo aqui, ao mesmo tempo ele vai ficando mais triste porque vai sendo muita coisa para lidar. Enquanto que quando ele, antes de passar pela cirurgia, a única coisa que ele tinha era uma projeção de futuro, quando ele chega nesse futuro, então, depois que ele faz a cirurgia, ele tem então toda essa desilusão com quem passou pela vida dele, com várias pessoas que passaram pela vida dele, e ele tem um caminho meio que vago diante de si, meio aberto demais diante de si, justamente porque ele tá nisso muito recentemente e ele não vinha traçando esses planos desde sempre, como a maioria das pessoas fazem. Então a vida dele, eu tô aqui quase finalizando, então a vida dele vai se tornando muito difícil justamente porque ele vai tendo que lidar com coisas que antes ele não precisaria. Também estou lendo O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, que é outro que as pessoas falam também muito bem. Sempre comentam muito e sempre indicam muito, e eu tô gostando, assim, é uma narrativa leve, tranquila, não é nada muito sofrido de ler, muito filosófico. É uma narrativa fácil, inclusive, em termos de linguagem, mas a gente vai ter aí esse sujeito, que é o Gatsby, sobre o qual há muitas especulações, quem ele é, de onde que ele veio, e aí tem muitas mentiras que vão sendo contadas, então é tudo um mistério em torno da vida dele, tem uma série de mistérios em torno da vida dele, que as pessoas que estão ao redor dele muitas vezes também nem sabem, então mesmo os amigos mais próximos não sabem muito porque as pessoas comentam o que elas comentam, mas também a vida dele é meio que um grande mistério, e a gente vai ter um sujeito aqui que vai se tornar amigo íntimo dele, que vai ser meio que a única pessoa que consegue ter acesso a esse lado dele que as pessoas não conhecem, não têm acesso, justamente porque é sobre ele. Há aí uma série de mistérios e não há muitas coisas que podem ser confirmadas, ou não há muitas coisas que podem ser comprovadas. E aí esse personagem, esse amigo dele que vai se aproximando dele, vai mostrando então uma outra versão dele para as pessoas, mas as pessoas já estão tão imbuídas e já estão tão crentes naquelas mentiras que se construíram a respeito dele, que a história ou as verdades que o amigo dele veio trazendo meio que agora já não importam tanto assim. Pelo menos até a parte que eu tô lendo aí, que é quase chegando no fim. Por último, o que eu tô lendo é esse aqui do Bataille, o História do Olho. Ele é pela Companhia das Letras, tem essa edição capa dura. E ele é sem dúvida o melhor desses que eu tô lendo agora, é o que eu tô mais gostando. Ele é um livro muito erótico, muito mesmo. Talvez seja o livro que fale de sexo aí de maneira mais explícita que eu já tenha lido de literatura. E ele vai mostrar pra gente, a gente tem aí dois adolescentes, né, passando da adolescência pra fase adulta, um menino e uma menina. Eles se conhecem, se interessam um pelo outro muito imediatamente. E eles vão iniciar uma jornada aí para uma descoberta de maneira muito sincera um com o outro. Então a gente vai ter os dois explorando essa sexualidade deles de maneira muito sincera um com o outro e por vezes muito violenta com as outras pessoas que estejam ao redor deles. Então eles vão iniciar aí uma jornada aí rumo a um sexo que a gente pode chamar de escatológico aí, de uma trajetória escatológica em relação ao sexo,
justamente porque esses dois eles estão dispostos a explorar tudo que eles têm para explorar, independente do quanto que isso seja agressivo com os outros, independente do quanto que isso seja absurdo, imoral para os outros. A gente vai ter justamente esses dois jovenzinhos vivenciando essa jornada rumo a essa descoberta sexual deles dois. Por isso, então, a linguagem que o narrador usa aqui precisa ser muito simples e direta e crua, justamente para poder representar quais são esses sentimentos aí das personagens. Se você gosta de literatura erótica, já te indico aqui História do Olho, que é muito, muito, muito bom. Vamos agora para os que eu estou planejando ler daqui pro fim do ano. Quero voltar a ler esse aqui da Anais Nin, que é o Delta de Vênus, Histórias Eróticas. Estou na vibe aí do História do Olho, do Batalha, então vamos de Anais Nin. Esse aqui eu já li, mas vale uma releitura. A Anais Nin, ela é também uma escritora bastante erótica, mas ela tem uma característica bem diferente do Bataille, tem um estilo muito diferente do Bataille, e ela tem aqui como característica a inserção de coisas e de elementos muito tristes, ao mesmo tempo que ela traz aí uma alta carga de erotismo. Então a gente vai tendo essa construção de uma história erótica, ao mesmo tempo que a gente tem a construção de uma história muito triste ali ao lado dessa história erótica, que não se divide. Então muitas vezes a gente vai ter contos, histórias que a gente termina, não é um romance, é um livro com contos. Então a gente termina alguns contos aí com uma sensação de muita tristeza e de muita angústia, porque ele vai trabalhar e vai trazer muito mais essa parte do sofrimento dessas personagens, das dores dessas personagens, das angústias dessas personagens, do que necessariamente da parte sexual. Eu gosto mais, aliás, da Anais Nin do que do Bataille, ainda que o Bataille seja muito bom e maravilhoso. Mas a Anais Nin vale muito a leitura. Se você gosta de literatura erótica, comece por Anais Nin. Leia Anais Nin, que vale muito, muito, muito a pena. Falando de livro teórico, também quero ler esse aqui da Angela Davis. Já temos algumas leituras e discussões da Angela Davis aqui no canal, mas esse aqui eu comprei muito recentemente, que é o Mulheres, Cultura e Política. Não li nada ainda, nem abri pra folhear, mas eu gosto muito da escrita da Davis, gosto muito do posicionamento político dela, e quero conhecer mais a respeito de como que ela entende o feminismo, como que ela entende as mulheres, essa relação aí com essa parte da política. E aí, por último, temos as nossas duas leituras conjuntas planejadas aí para novembro e dezembro. Temos aqui de leitura conjunta para o fim do ano ainda Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, uma escritora aí periférica, que é bastante importante, que é inclusive cobrada em vários vestibulares. A Carolina Maria de Jesus foi catadora de papel, viveu na favela do Canindé, usa a escrita como resistência, usa a escrita como uma maneira de entender aquele mundo que ela vivia e de entender os mundos que ela não vivia. É fundamental num país que é desigual como o nosso, e essa desigualdade reflete na literatura, reflete nos meios culturais, não tem jeito. Então é bastante importante a gente buscar inserir aí no meio das nossas leituras de escritoras e de escritores periféricos, porque isso ajuda muito a mudar aí a cena do mercado. E por último, temos Vidas Secas, o meu queridinho, que vai ser uma releitura do Graciliano Ramos. Temos aqui na capa a Cachorra-Baleia, que é a protagonista da obra, com certeza. E vamos reler aqui, então. Esses dias teve discussão aqui no canal sobre Angústia, que é o outro do Graciliano Ramos, também ali numa edição pela Record. Essa aqui é edição pela Record. E a gente lê aí pro fim do ano. Acho que é um livro muito profundo no que diz respeito a mostrar essa complexidade dessas personagens que crescem, que vivem aí num ambiente tão caótico e que estão buscando sobreviver num mundo que tira tudo que essas pessoas têm, tira a dignidade dessas pessoas de todas as formas. E aí a gente vai conhecendo um pouco de todas elas aqui pela escrita do Graciliano Ramos. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam de vídeo aí de livros lidos e de TBRs, só falar aqui nos comentários que a gente vai conversando. E me contem aí o que vocês estão lendo e o que vocês estão planejando ler daqui pro fim do ano. Até mais!